Deus em Mateus 9, a palavra vai dizer sobre a cura de um paralítico. A palavra do Senhor vai dizer: entrando no barco, passou para o outro lado. Chegou-se à sua cidade, eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Louvado seja o Senhor Jesus. Ali havia um homem paralítico ali. Glória a Deus, aleluia. Aonde Jesus passava ali, havia um homem Glória a numa Deus. cama. E no 2 vai dizer: Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tenha bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas dizia entre si, ele blasfemavam. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: louvado seja o Senhor Jesus, né? Ali muitos blasfemaram ali, né? Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor conhecia aquele paralítico. O Senhor conhecia ali, né? O paralítico ali. E o Senhor disse que os pecados dele estavam o quê? Perdoados. Mas ali muitos blasfemaram. Louvado seja o Senhor. E nessa noite Jesus conhece o nosso coração. Glória a Deus. Como ele conheceu ali, né? O oculto ali daquele paralítico. Aquele paralítico ali tinha pecado, mas o Senhor disse a ele: levanta-te, perdoado está os teus pecados. Aqui vai dizer aqui no 4 em diante: porque pensar mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Louvado seja o Senhor, né? Aí aqui no 6 diz: ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então os paralíticos: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Nessa noite o Senhor vem para aqueles, né, que estão no pecado, aqueles que estão, né, perdidos. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Ele disse àquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda, que perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele perdoou aquele paralítico, né? Porque ele conhecia a fé dele. Louvado seja o Senhor Jesus. Aqui vai dizer no 7: ele levantou-se e foi para a tua casa. E a multidão, vendo isso, maravilharam e glorificaram Deus, que terás tal autoridade ao homem. Louvado seja o Senhor Jesus, né? O seu homem é um pecador. Glória a Deus. Quantos estão agora, né, no pecado? Quantos estão agora afastados dos caminhos do Senhor? Quantos deixaram o Senhor por pouca coisa? Louvado seja o Senhor Jesus. Mas o Senhor conhece o coração, o pensamento, o profundo. Aquele paralítico ali, por ele não... Jesus passaria ali, mas o paralítico estava ali, o que? Debilitado. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas o Senhor viu que a fé dele, o Senhor foi de encontro a ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E falou para ele: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Louvado seja o Senhor Jesus. Quantos estão parados? Quantos pararam no caminho, olharam para trás? Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus Cristo, aonde passa, ele faz maravilhas. E Jesus passaria ali naquele lugar. E aonde o Senhor passa, milagre e maravilhas acontece. Pois ele conhece o nosso coração nessa noite. Sabe o que nós precisamos?
Muitos ali murmuraram, blasfemaram, né? Porque Jesus, né, foi de encontro àquele paralítico, Aleluia, Deus. cheio de pecado. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Muitos ali estavam com o coração, né, fechado. Aleluia, Deus. E o Senhor diz: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E aquele paralítico andou, né? Pela honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Deus. E nessa noite o Senhor vai de encontro, né? Aqueles que estão afastados do caminho dele. Aqueles que não estão tendo força. Nessa noite o Senhor vai restaurando. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor não viu o pecado daquele paralítico. Mas ele se viu o que? A fé dele. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E nessa noite ele está olhando a nossa fé. Como é que está a nossa fé nessa noite? Porque ele diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento Verdade, Deus. das coisas impossíveis, das coisas que nós achamos que não vamos conseguir, mas é pela fé que nós vamos conseguir. Glória a Deus. É pela fé que nós já conseguimos nessa noite alcançar testemunho, milagre, maravilhas. Porque ele diz que sem fé é o tamanho do grão de mostarda. Mas que nós venha ter fé nessa noite. Porque é pela fé que nós vamos alcançar maravilhas, testemunho. Louvado seja o Senhor Jesus. A passagem ali em Lucas 19, sobre aquele homem chamado Zaqueu, ninguém dava nada a ele, era um cobrador de impostos, pecador, mas ele tinha uma autoridade. Glória a Deus. Zaqueu era um homem de autoridade, porque ele cobrava imposto, Aleluia. mas o Senhor teve um encontro com ele. Naquele dia o Senhor passaria ali e havia uma multidão, e o Senhor foi de encontro. Glória a Deus. E Zaqueu, curioso, queria saber quem passaria ali, pois Jesus estava passando ali. Aleluia. E aonde Jesus passa, milagre acontece. Glória a Deus. Mas ali a palavra de Deus vai dizer que havia uma multidão ali. E Zaqueu era um homem pequeno, de pequena estatura, um homem anão. Pois ele avisou ali uma figueira. Olha a fé ali de Zaqueu. Nessa noite nós estamos falando sobre fé. A mesma fé que aquele paralítico tinha. Louvado seja o Senhor Jesus. O homem chamado Zaqueu, ele vistou uma figueira brava e subiu nela, porque ele sabia que ali passaria Jesus. Porque a multidão começou a comentar um aos outros que Jesus passaria ali. Louvado seja o Senhor Jesus, Pai. Jesus está passando aí nessa noite. Jesus está passando aí, aleluia. E pela sorte de Zaqueu, o Senhor parou ali debaixo daquela figueira. E o Senhor avistou ali, Zaqueu ali. Aquela figueira cheia de espinho, brava. Jesus Cristo olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa noite ele quer entrar na tua casa. Louvado seja o Senhor. Abra o teu coração nessa noite. Você que está com o coração aí fechado, longe de Jesus, nessa noite ele vai entrar na tua casa. E Zaqueu desceu ali alegremente e recebeu Jesus. Que nessa noite nós vamos receber Jesus alegre, como Zaqueu recebeu Jesus ali, alegremente. Mas o que aconteceu ali? A multidão começaram o que? A murmurar. Não é diferente de hoje. Quantos te apontam? Quantos tentam, né, parar o teu ministério? Quantos tentam te apontar nessa noite, falando que você não é nada? E a multidão ali começaram a murmurar, porque Zaqueu era um pecador. Mas Jesus veio para os pecadores nessa noite.
Eles vêm para aqueles que ninguém dá nada, pois ele conhecia o coração de Zaqueu. Glória, Pai. E ali ele foi de encontro a Zaqueu e fez uma grande obra na vida dele. Falou: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. É, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Logo a casa de Zaqueu, um homem pecador, cobrador de imposto. Mas o Senhor conhecia Zaqueu. Nessa noite ele conhece o meu coração, o teu. Conhece nossa vida, nosso pensamento. Louvado seja. Ele podia pousar em qualquer casa ali. Ali havia muitos fariseus ali. Muitos homens ali, né? A multidão ali comentando. Logo Zaqueu. Por que Zaqueu? Louvado seja o Senhor. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus. Aleluia. E Zaqueu ali tem um encontro com Jesus e disse a Jesus: Senhor, devolva a metade dos meus bens aos pobres. Tudo que eu tenho afagado, tudo que eu tenho feito, devolva aos pobres a metade dos meus bens. Aleluia, Deus. E Jesus ali fez uma grande obra na vida de Zaqueu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. E nessa noite ele é aí de encontro. Se você abrir teu coração, ele vai fazer uma grande obra na tua vida nessa noite. Glória a Deus. Nessa noite ele vai fazer coisa grande. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Zaqueu estava perdido, mas o Senhor teve um encontro com ele e disse: hoje vem a salvação no teu lar. Deus, oh glória. Glória a Deus, Pai. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. O Senhor veio buscar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Zaqueu era um homem rico, Deus, glória, meu Pai. um homem de autoridade. E nessa noite não há riqueza, não há autoridade maior do que Jesus. Glória, meu Rei. Louvado seja o Senhor. Por tudo que Zaqueu tinha, mas ele não tinha Jesus. E o Senhor teve um encontro com ele. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite ele vai de encontro à tua vida. Deus, maravilhoso. Tira a dureza do teu coração nessa noite para Jesus entrar. Glória a O que está impedindo você estar no caminho dele nessa noite? Abre o teu coração, Aleluia, Deus. porque Jesus vai de encontro aí, ó. Nessa noite ele vai entrar. E se você abrir o teu coração, ele vai fazer morada. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar. Te dando uma noite aí abençoada em nome do Senhor Jesus. Glória